E ministros do Supremo Tribunal Federal veem a discussão sobre a criação de mandato para integrantes da corte como um movimento para enfraquecer o tribunal. Elis Barreto está lá em Brasília, vai contar para a gente como é que está o debate em torno desse assunto, repercussão entre senadores e também a repercussão no Supremo Tribunal Federal. Oi, Elis, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. A nossa analista aqui da CNN de Brasília, Thaís Arbetes, conversou de forma reservada com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Carol, o que eles disseram é que, na prática, essa proposta faz com que eles sejam vistos como parlamentares. Eles alegam que eles não teriam força para tomar uma série de decisões que tomam hoje em dia. Ontem, terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, fez uma publicação em uma rede social questionando e criticando essa proposta de mandatos para ministros do STF. Apesar desses posicionamentos contrários ali dentro da corte, isso não é uma unanimidade, ou seja, se opor a esse projeto não é uma unanimidade. A gente lembra que lá em 2013, quando foi sabatinado para assumir o cargo de ministro do STF, o atual presidente, Luiz Roberto Barroso, foi a favor, se declarou a favor desse projeto que limita ali o tempo de ministros na Suprema Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende então a elaboração de uma versão preliminar desse projeto, um anteprojeto, uma proposta sobre quanto tempo cada ministro ficaria no STF, além de uma previsão de quando essa nova regra deve começar a valer. Carol, Rodrigo Pacheco então espera que esse texto preliminar seja finalizado até o final desse ano e a partir de 2024 ele comece já a tramitar no Congresso Nacional. A gente lembra que atualmente os ministros do STF não têm uma data limite para se aposentar, a não ser quando fazem 75 anos, que aí se aposentam compulsoriamente. Outro ponto também que deve ser definido nesse anteprojeto proposto por Pacheco é justamente como será essa transição do atual modelo para esse possível futuro modelo. Carol, uma das hipóteses, na verdade, é que ele só comece a valer a partir de 2030, ou seja, ele não afetaria a sucessão de Rosa Weber, que se aposentou, nem afetaria a sucessão de Luiz Fux, que se aposenta em 2028, e de Carmen Lúcia, que se aposenta em 2029. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma entrevista coletiva nessa segunda-feira e ele disse que a limitação de mandatos para ministros do STF seria bom para o país e para a Corte. Segundo interlocutores de Pacheco, ele já tem conversado com atuais ministros da Suprema Corte e tem recebido apoio, então, não só o Senado dividido, mas a Suprema Corte também dividida ali entre quem apoia e entre quem não apoia esse projeto. Carol, a gente segue acompanhando, claro, toda essa discussão e vai voltando aqui durante a programação com mais atualizações. É com você. Combinado, Elis. Leandro Rezende já aqui ao meu lado, Basília Rodrigues em instantes também aqui já aparecendo com a gente. Leandro, como você está aqui do meu ladinho, eu vou começar com você. Tá um bate-rebate, né? Porque Pacheco defende o mandato fixo para os ministros da Suprema Corte, depois vem o ministro Gilmar Mendes se manifestando contra, depois senadores se manifestando contra Gilmar Mendes e fica aí essa discussão formada. Mas eu vou começar nessa origem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendendo esse mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse apoio dá um peso diferenciado para essa discussão? Dá um peso no comparativo que a gente tem com outras vezes em que esse debate veio à tona. E aí já faço aqui uma referência que em 2020, em outubro de 2020, foi apresentada a PEC 35, que é de autoria do senador Lazier Martins, que é do Podemos, né, que era justamente a mesma ideia, limitar o mandato de ministros, o período que ministros fiquem na Suprema Corte há 10 anos. Em 2020 isso foi apresentado e não teve nem perto desse debate. Tem agora porque o Rodrigo Pacheco fala e tem ali uma fala do Flávio Dino, ministro da Justiça, sobre o assunto e de outros integrantes importantes da República. Mas é uma proposta que por si só, né, ela tem que ser encarada com bastante cuidado porque ela mexe com muita coisa. A manifestação do ministro Gilmar Mendes nesse sentido, que é o decano da Corte e sem dúvida uma das pessoas mais influentes da República Brasileira há muitos anos, ela já é uma espécie de freio ali nessas aspirações de quem quer limitar o mandato de um ministro do Supremo Tribunal Federal ao tempo que for, seja 10 anos, seja o tempo que for. Comparação que ele faz ali, que a Thaís Arbex ouviu, né, de que seria como transformar um ministro do STF num parlamentar, é algo também que repercute bastante. Claro que agora essa discussão tem um outro peso, mas é importante ver se a agenda do Senado bate com a agenda do governo, né, nesse caso, porque ali tem uma
jogada muito mais casada entre Senado e governo do que você tem entre governo e Câmara dos Deputados. Por exemplo, é um tema bastante polêmico que em 2020, estou trazendo aqui, ele vem numa esteira, né, de uma crítica bolsonarista à atuação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma crítica à direita, mas que é uma ideia que encontra caminhos na esquerda, de limitar ali os mandatos de ministros do Supremo, que está sob ataque. Na semana passada falamos um monte aqui sobre a ideia de você ter uma forma do Congresso Nacional derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso foi chamado de PEC da harmonia entre os poderes, e foi uma proposta patrocinada ali pela direita. Agora, à esquerda, você encontra uma espécie de diálogo, né, de crítica ao STF. Enfim, depende muito de se criar um condicionante político para isso, que aparentemente agora está só na vontade, Carol. Fato é, Basília, que como bem destaca aqui Leandro Rezende, essa ideia, ela une diferentes espectros políticos. E aí lembramos da manifestação pública de Gilmar Mendes contrário a essa ideia. Gilmar Mendes é uma voz isolada no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, ou tem aí um canto em coro contra essa medida? Gilmar Mendes é uma instituição dentro da instituição, né? O ministro é o decano da Corte, portanto, mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Ele canaliza as queixas, observações, pelo menos da maioria dos ministros do STF e do Judiciário também. E em algumas situações, ele consegue garantir até uma certa unanimidade. Ponto em comum, a defesa pela institucionalidade, ou seja, a defesa pelo respeito dos poderes, pelo respeito das prerrogativas de cada um desses poderes. Então, abuso dessas prerrogativas, ou seja, extrapolar com seus poderes, não pode se confundir com as necessárias reformas, como a própria reforma do Judiciário, que na prática nunca aconteceu. Colocar em discussão se cabe mandato para ministro, se cabe acabar ou reduzir as chamadas decisões monocráticas, que são aquelas em que um único ministro decide a parada, mata no peito e acaba invadindo a competência de outro poder, o debate é válido. Mas na hora da decisão, a gente vê que se o Congresso aprovar isso, o Supremo poderá vir com algum tipo de represália. Eu falei também com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, en passant, sobre este assunto, é algo incômodo para eles. E o que eles avaliam? Que o cenário, essa relação que já está cheia de provocações, né? A relação entre os dois poderes vai ficar muito complicada se uma proposta como essa passar. Como você bem colocou, Carol, existem políticos de direita e de esquerda que concordam até em colocar um chega para lá nesses ministros do STF, mas não chega a ser uma unanimidade. Há também integrantes do governo que acham que mexer com o mandato, impor um mandato para o ministro do STF por meio de uma alteração até constitucional pelo Congresso Nacional pode abrir brecha para outras alterações, fazendo crescer o poder do Congresso Nacional, até mesmo na indicação desses ministros, que hoje é prerrogativa tão exclusiva do presidente da República, portanto, do Poder Executivo. Eu já falei com você em tantas outras análises, né? Em uma praça dos três poderes, quando um poder não quer, três não brigam. Então, hoje, dá para se dizer que o Poder Executivo, portanto, o governo federal, pode conseguir acalmar os ânimos no impasse entre legislativo e judiciário, porque não está totalmente de acordo com essas mudanças que o Congresso quer fazer, que o Congresso lança aí no debate para provocar os ministros do STF. O novo presidente do STF, Roberto Barroso, deu declarações para amenizar isso nos últimos tempos, ele que chegou há pouco ao comando da Suprema Corte e defendeu autocontenção. Essa expressão, essa palavrinha, até a gente já tratou isso aqui, ela é música para os ouvidos de quem é do time do deixa disso, né? Não é a favor dessa fogueira das vaidades que impera aqui em Brasília. Se o STF for nessa tônica da autocontenção, a gente pode esperar, então, menos decisões que deixem o Congresso Nacional descontente.
Por outro lado, se o Congresso passar a marca, né, dessa risca no chão, se o Congresso for para cima dessa briga, para além do debate, aí a gente pode ver uma resposta, e aí, obviamente, eu estou falando de decisões judiciais vindas ali do STF para tornar essa crise ainda maior. O ambiente não vai ficar legal, vai ficar muito pior do que a gente está vendo hoje se qualquer proposta nesse sentido de reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal passar. Basília Rodrigues, direto de Brasília. Leandro Rezende aqui ao meu lado. Daqui a pouquinho conversamos mais.